Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tatiane Rodrigues, sou empresária há mais de 19 anos e é um prazer ter você por aqui hoje. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Hoje eu estou aqui com a Thaís Barrichello, advogada que vem se destacando por trazer uma visão moderna e estratégica sobre relacionamentos, quebrando tabus e mostrando que falar de dinheiro e organização dentro do casamento não é falta de romantismo. Que prazer ter você aqui hoje, Thaís. Seja muito bem-vinda. Eu que o diga. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e somar com vocês. Nossa, vocês estão prontos para o que vem por aí? Eu tenho certeza que muitas vezes você passa por momentos da sua vida e vê outras pessoas passando sem esse planejamento estratégico, né? A gente construir esse lugar de pensar no depois. Thaís, mas antes de você falar desse tema tão polêmico, me conta, quem é a Thaís Barrichello? A Thaís Barrichello, além de advogada, professora, escritora, palestrante, se colocou neste mundo do patrimônio. Também é filha, também é noiva. Acabou de ficar noiva, inclusive. Acabou de ficar noiva, que delícia. Acabei de ficar noiva, inclusive. Você já foi casada antes? Já fui casada, sou divorciada. Inclusive, casei no pior regime de casamento, que é a parcial de bens. Parcial de bens é o pior regime? O pior deles, o que traz mais briga, mais desgaste e os maiores litígios desse Brasil no processo judicial. Me conta um pouco da sua história, como que foi isso? Você foi casada há quanto tempo? Como que foi esse divórcio? Foi um divórcio bem, assim, digamos, caótico, né? Eu me casei muito jovem, eu me casei aos 23 anos, era de uma família, né, mais rígida, mais conservadora, então eu me casei muito jovem, aos 23, não sabia muito bem ainda a dinâmica desse regime, né? Como que eu fui lá pro cartório? Como muitos casais também vão. Ah, imagina, falar sobre regime de bens é só pensar no divórcio, que coisa horrível. Fui lá no cartório marcar a data. Qual o regime de casamento? Parcial de bens. A gente, quando vai lá no cartório, a gente não tem muito essa orientação. Eu acho que a população ela é um pouco carente desse lugar de se instruir sobre as possibilidades, né, do divórcio. A gente sempre casa com esse, quando a gente pensa em casar, com esse lugar de construir e não de separar, de dividir. Sim. E aí a gente cai nesse lugar. Nossa, completamente, Tati. O que eu vejo muito, né? As pessoas, elas têm uma carência de informação e o que elas me falam? Deus me livre contratar advogado. Advogado é só para coisa ruim, é só para problema. E as pessoas nunca pensam que o advogado também pode ser a solução da vida delas. Não, contratar advogado para planejar, para prevenir o meu casamento, não. Aí é já pensar no divórcio. Gente, mas vamos falar a verdade, dá uma coisinha assim no coração, né? A gente tá unindo ali forças, vamos pensar assim com carinho. A gente tá unindo forças, mas a gente, não quero separar. Mas essa construção que a sociedade tem, como que você vê esse lugar de onde a gente pode desconstruir isso e pensar de uma forma diferente? E por que você considera esse divórcio, essa comunhão parcial de bens, o ruim? Onde que isso foi ruim na sua vida no dia do seu divórcio? Você passou quanto tempo casada antes? Eu passei 3 anos casada. 3 anos casada. 3 anos, mas eu já tinha namorado 7, então foi um total de 10 anos ali. E você não imaginava, como todo mundo, que ia divorciar, né? Imagina! A gente sabe dessa possibilidade, até mesmo porque a gente tem estatísticas que falam muito sobre isso. Nossa, sim. E aí você foi divorciar, e como que foi isso? Bom, quando eu me divorciei ali e me deparei com aquilo, me deparei com os problemas... 10 anos de relacionamento. Você fala assim, uai, e agora? O que aconteceu? O que eu vou fazer agora, né? O meu nome ele estava no Serasa, não por uma dívida minha. Uau! Pela dívida do outro. Porque a parcial de bens, ela tem o poder de fazer isso com você, né? Porque a dívida não era minha, ele que fez, mas a parcial de bens, ela tem algo que se chama presunção de esforço comum. Não importa quem comprou, não importa quem fez a dívida, vai dividir 50-50. Então, foi uma dívida que eu não sabia, uma questão que Você não tava... sabia? Não Nossa. sabia. Eu fui ver quando meu nome estava no Serasa, praticamente. Gente. Né? Eu fiquei sabendo. Então, assim, é uma questão que, lógico que teve uma questão
financeira por trás, mas você se deparar e ser vítima desse regime te traz uma remodelagem de pensamentos. Boa. Né? E antes de ser especialista em casamentos, eu era especialista em divórcios. Então, eu sempre fui da família e sucessões, especialista em família e sucessões, como advogada. E eu comecei a ver muitos divórcios, muitos problemas muito maiores que esse da parcial de bens, como, por exemplo, eu tenho o meu investimento, né? E aí eu caso na parcial de bens sem saber de nada e fico pensando, não, a parcial de bens é aquele regime... Qual que é o que todo mundo pensa? Parcial de bens é justa. Porque o que era meu antes é meu e o que é depois é nosso, então é justo. Gente, eu também pensava assim. É normal, Tati, é super normal as pessoas pensarem assim, porque é uma questão que a sociedade trouxe, quando na verdade não é bem assim. E é como, então? Vamos pensar que a parcial de bens ela é como se fosse um bolo, Tá. que a gente corta ele pela metade, Tá. certo? E que metade desse bolo vai ser bens particulares, ou seja, os bens que você tem antes do casamento, que de fato são seus. E a outra metade se chamam bens comuns, que é o que vai ter aquela presunção de esforço comum que você vai precisar dividir 50-50 em caso de divórcio e na sucessão ali também, tá? Só que o que acontece? Vamos dizer que você tem um investimento. Não, esse investimento é meu. É um bem particular, ninguém vai mexer e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que esse investimento a gente não faz para ele ficar parado, né? Ele vai fazendo o quê? Rendendo. Esse rendimento divide metade. Uau. O FGTS segue a mesma sorte. Um bem de herança também é bem particular. Só que se você fizer reforma, alugar, tudo isso também divide metade. Será que as pessoas sabem disso? Será que elas estão preparadas? E uma outra coisa que dá muita briga judiciária. Eu vou pegar esse meu bem particular que está quitado, esse meu apartamento que está quitado, e vou vender na constância do casamento para comprar outro maior, para conforto da nossa família, e eu esqueço de falar que esse valor aqui era meu. Quem vai decidir se vai dividir ou não é um juiz, porque você vai ter prova que esse dinheiro era seu. As pessoas não sabem que elas precisam colocar cláusula de subrogação. E eu estava cansada das pessoas virem no meu escritório e falar assim, eu não acredito. Elas faziam assim, ó, na cadeira. A gente cai para trás. Eu vou ter que dividir o meu FGTS, o meu investimento, a minha casa ali, a minha reforma. Eu tenho um processo que ele ficou parado, porque teve uma pequena reforma numa residência, né? Era um bem particular, é verdade, mas eles fizeram uma reforma super simples. E o outro cônjuge estava alegando que era uma super reforma, que ele queria metade, e o bem ficou travado e está travado até hoje durante 5 anos. Por causa de uma simples reforma, e isso por conta da parcial de bens. Aí ele precisou provar que essa reforma existiu, ele consegue provar e trava tudo. E trava tudo. Gente. Até o juiz decidir. E se o juiz decidir que sim? E se o juiz falar que não é bem assim um bem particular? Né? Será que eu quero confiar em um juiz? Será que eu quero confiar em um judiciário, um terceiro que nem estava na minha relação? Por que eu deixo para o Estado, eu delego para o Estado uma coisa que é minha? Por que eu faço isso? Né? E muitas vezes eu sou vista como vilã da história no meu Instagram. Por que você é a vilã? Eu sou a vilã porque quando você mexe em uma crença muito forte das pessoas, a parcial de bens, ela é um regime automático. Né? Ela foi decidida como regime automático lá em 1977. Tá. Por quê? Tínhamos uma vulnerabilidade feminina, é verdade. O que a gente tinha naquela época, Tati? As mulheres saíam da casa dos seus pais, iam direto para a casa dos seus maridos com uma dependência econômica enorme financeira, certo? E, nesse caso, a gente precisava, né, proteger essa vulnerabilidade, essa mulher naquela época. Então, o que a lei fez? A lei fez um regime cheio de lacunas. E precisou para aquela época. Corta para 2026. Nossa, o cenário mudou totalmente. As mulheres independentes, né, que estão ali numa crescente, trazendo e engrandecendo o patrimônio, né, estimulando ali aquele homem no negócio dele, trabalhando junto com esse negócio. E aí, como é que fica? Como é que fica? Temos mulheres no mercado de trabalho, mulheres que, às vezes e muitas vezes, estão ganhando mais que os homens. Nossa, real. Muito patrimônio, muita coisa. Eu vou casar na parcial de bens. Não dá mais. Não cabe mais no espaço. Por quê? É um regime extremamente lacunoso. Não é à toa que as pessoas elas ficam em choque quando elas descobrem no momento do divórcio. Não é muito melhor planejar isso quando está tudo bem, está tudo no amor? Até um cliente me falou hoje assim, Thaís, se eu tenho uma estatística dentro do Brasil que de todos os casamentos que são feitos, 30% a 40% se tornam divórcios, por
Por que eu não vou estudar sobre isso se eu quero que o meu casamento não entre na estatística? Aquilo me deixou muito feliz, porque são poucas pessoas que pensam assim. E, Tati, sinceramente, o casamento vai acabar de qualquer forma, me desculpe até a franqueza. Se não for pelo divórcio, vai ser pela morte. O que eu estou fazendo pelo meu legado? O que eu estou fazendo pelo meu patrimônio? A vida é muito trabalho, é muito corrida, sim, mas quem são os meus... Vocês sabem quem são os seus herdeiros necessários? Quem vai ficar com o seu patrimônio? Você sabe de tudo isso? Você sabe a divisão? Por que você não sabe? Por que você não está indo atrás? Né? Então, as pessoas elas têm um medo de pensar no fim imenso. E eu entendo as pessoas, Tati. E acredite que eu entendo porque eu fui essa vítima, né? Eu me casei na parcial de bens, eu tive muitos problemas no meu divórcio, né? Eu entendi depois da dor. E a bem da verdade é que as pessoas que chegam no meu escritório também entenderam depois da dor. São pessoas que já foram divorciadas e sofreram muito em processos de divórcio. São pessoas que já viram na família alguma questão sucessória acontecer. São pessoas que viram pessoas morarem junto, que agora tá essa moda, né, Tati? Mora junto. Vamos morar junto, imagina, morar junto não tem nenhum efeito. É pior ainda, Tati. Aí a pessoa se vê em uma parcial de bens que nem escolheu quando ela mora junto e tem que dividir metade do patrimônio, né? Então, as pessoas, elas precisam, eu brinco no meu Instagram que a gente precisa ser adulto funcional, né? Que a gente, com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades. Nós somos adultos, nós queremos um relacionamento saudável, a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Exatamente. Né? A gente sai desse lugar de pensar nesse fim, né, para construir uma possibilidade, né, que seja mais confortável de discutir se isso chega, e a gente tem esse outro lugar também de desconhecimento, né? A gente não tem assim a sociedade que trabalha nesse lugar de antes de você casar, eu pensei agora, sabe o quê? Sabe o batismo, quando a gente vai batizar uma criança? A gente passa ali pelo meio que um lugar onde a gente passa por uma doutrina, né, de cada religião. E por que se para casar a gente não tivesse esse lugar de conhecer os regimes? Eu acho que seria interessante, né? Antes de você tomar a decisão do casamento, vamos estudar aqui para ver o que melhor cabe. Aí outro ponto é que quando fala assim, acordo pré-nupcial, parece que pesa. Nossa! Né? A gente vai para aquele lugar de peso. Eu sinto que quando fala... semana passada, eu tenho uma cliente minha, muito amiga, inclusive, e ela falou isso. Tati, porque ela está namorando um cara, ele é fora do Brasil, e ele tem um grande patrimônio, e ela falou assim para mim, Tati, a gente vai fazer um acordo. Aí, na minha cabeça, olha a ignorância, eu falei, gente, por que ele está fazendo isso com ela? Porque ele é rico? Né? Porque ele tem muita grana? Por quê? Mas não foi ele. Foi ela. E aí, quando ela começou a me explicar, eu fiquei encantada, né, sobre as infinitas possibilidades que pode ter no fim e como que todos podem se proteger e que se esse fim chegar, tudo vai estar muito bem resolvido e vai ser muito mais leve. Como é que a gente traz para a sociedade essa pauta do que é o acordo? O que é o acordo pré-nupcial, antinupcial? Pois é, Tati, é uma questão desafiadora, vamos dizer assim, né? Hoje, para você ter ideia, 90% do público que me procura são mulheres, tá? Para fazer o pacto antinupcial. Sério? 90% do público que me procura são mulheres. Como eu disse, né? Mulheres vieram para o mercado de trabalho e vieram com tudo mesmo. Né? Então, mulheres já não estão mais só querendo anil, casamento e filhos. Mulheres querem tomar posições de liderança e temos posições de liderança, né? E a gente precisa saber como tratar isso. Só que nós mulheres também somos sensíveis, temos a nossa sensibilidade e por muitas vezes a gente acaba não entendendo a grande e a real necessidade de fazer tudo isso, né? Thaís, como explicar de uma forma mais leve o que é um acordo pré-nupcial, um pacto antinupcial, que é a mesma coisa, tá, gente? Nada mais é do que um contrato de casamento onde nós vamos estruturar o regime de bens de vocês. E lá no escritório eu gosto muito de fazer o regime misto. Thaís, nunca ouvi falar desse regime. Eu também nunca ouvi falar, vou até ajustar aqui minha cadeira. O que é esse tal de regime misto? Nada mais é, Tati, do que a mistura de regimes já existentes na lei, de acordo com a sua dinâmica. Por que eu acho que um regime criado pelo legislador de forma totalmente imutável vai ser bom para o meu relacionamento? Eu tenho um relacionamento, a Tati tem outro, o pessoal aqui da produção tem outro tipo de relacionamento. Então, por que eu acho que apenas 4 regimes
vai poder me ajudar. Que aqui no Brasil nós temos a parcial de bens, a separação total de bens, a comunhão universal de bens e a participação final nos aquestos. O único regime que não precisa de contrato é a parcial de bens. Todos os outros precisam da escritura de pacto antinupcial. E não à toa, gente. Não à toa, porque a parcial de bens ela é o regime automático. Então, ela não precisa de contrato. Olha o perigo, né? Olha o perigo que a gente se enxerga. Então, eu misturo. Por exemplo, Thaís, eu não gosto de casar na separação total de bens. Eu acho um nome muito forte, é muito complicado. Tudo bem, eu coloco a parcial de bens como base para vocês, não tem problema. Mas eu tiro o seu investimento e coloco na separação total. Eu tiro os seus bens de herança e coloco na separação total. Eu tiro o seu apartamento que está financiado e coloco na separação total. Eu protejo todo o seu patrimônio. Aí, realmente, o que você adquirir vai ser de vocês dois. E se vocês quiserem, eu coloco ainda outro regime na sucessão. Vou abrir para você aqui, Tati, como que foi o meu pacto antinupcial. Ai, você fez! Fiz, com vai certeza. Casar? Com certeza. Com certeza, meu pacto já está assinado, o meu casamento já está agendado também. No meu eu coloquei a base como separação total de bens, mas a minha sucessão está na universal de bens. Porque nós não temos filhos de outros relacionamentos, né? Nós temos as nossas empresas, as nossas questões, queremos sim proteger. Mas nesse contrato de separação total de bens, a gente também coloca uma conta que tudo que tem dentro dessa conta vai ser dividido 50-50. Mesmo na separação total de bens. A gente tem uma conta bancária normal e uma conta investimento, que todo o dinheiro que tiver lá dentro vai ser dividido 50-50. Todo o resto é separação total de bens. A minha conta individual, a dele, mas essa é nossa. E a gente sabe que é nossa. Ai, Thaís, mas separação total de bens, credo, que horror. Gente, se ele é bem estruturado, se ele é bem explicado e se ele é bem colocado dentro de um contrato, ele é o melhor dos mundos. Thaís, e se ele passa a não depositar e você passa a depositar mais? Existe alguma cláusula assim que também protege? Sim. A coparticipação dos dois, no caso? Sim, totalmente. Teve até um casal que falou, olha, a gente quer colocar uma cláusula que os aportes eles serão trimestrais no valor de tanto. E se não cumprir, tem multa. Né? Uau. É realmente um contrato. É realmente um contrato que a gente decide e define tudo. Olha que interessante essa cláusula, Tati. Nós mulheres, provavelmente algumas delas, outras não, né, vão querer ter filhos. Sim. Né? Por exemplo, o meu sonho é ser mãe. Então, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu tenho meu escritório, eu tenho meu trabalho e eu não quero deixar de trabalhar. Mas e se acontecer de eu diminuir a minha carga horária? E se acontecer da mulher ficar em casa cuidando do filho, que também é lindo, é uma profissão super linda, né? Mas e se acontecer um divórcio e essa mulher está em casa, ela abdicou do mercado de trabalho? Você acha que a parcial de bens salva essa mulher assim do nada? Porque as pessoas elas têm uma ilusão, uma teoria, não, porque a parcial de bens, 50 é dela. 50 vai ser dela que horas na prática? 1, 2 anos? Quando a pessoa talvez esconde patrimônio, oculta a conta, oculta isso, oculta aquilo, que horas que ela vai ter os 50% dela, né? Então, aqui a gente coloca que se essa mulher ficou dentro de casa, cuidando da criança, abdicou, né, de cursos, pós-graduações e tudo mais, haverá uma compensação para ela de X tempo no valor de tanto até ela retornar do mercado de trabalho. Nossa, que interessante. Então, você consegue ajustar até esses pontos que parece que a gente vai para o lugar de... porque parece que a mulher ela deixou de contribuir, né? Ela deixou de trabalhar, sim, porque agora ela está se dedicando a outra parte da família. E muitas vezes eu vejo mulheres que elas se dedicam tanto e fazem tantas coisas acontecerem, crescerem em torno do funcional, né? Do marido ali estrutural, e elas vão para esse lugar de serem diminuídas. Eu acho interessante a gente ter também uma cláusula que pensa na mulher nesse lugar onde ela sai do mercado e está ali dando esse suporte, né? Porque muitos casais eles querem esse lugar de família, de construção, de crescimento, né? Ver ali os filhos, mas muitas vezes essa mulher ela está ali sendo a base de tudo isso. E ter esse lugar de reconhecimento, se acontecer o divórcio, a gente conseguir pôr na cláusula, eu não sabia que podia. Sem dúvida, Tati, a gente consegue colocar tantas coisas em cláusula. Por exemplo, assim, que a gente pode pensar alguma cláusula assim diferente. Que é uma diferente, Tati? Cláusula de traição, já ouviu falar? Nossa. Meu olho piscando de nervoso. Fui traída, e aí, o que eu faço? Fui traída. Comprovação. Comprovação. Precisamos da traição comprovada, tá?
É obviamente através de documento, investigadores e tudo mais. Fui traída. A pessoa que traiu vai pagar uma multa para você. A gente vai colocar o valor da multa, da data da infração, tá? Não da data que eu descobri. Por exemplo, ele tá me traindo há 2 anos, ó. E eu tenho essa comprovação. Vai corrigir o valor desde os 2 anos até aqui, certo? E eu tenho que explicar muito bem, Tati, o que é traição para esse casal. Boa. Porque o que é traição para mim pode não ser traição para você, que pode não ser traição para o pessoal aqui, né? Então, tem casais que estipulam traição física, traição financeira, traição emocional, traição virtual. Nossa! E especifica tudo em contrato. Cláusula de sigilo. Casal que trabalha junto, empresa, tem muita informação confidencial, concorda? Sim, Nenhum deles vai poder sair por aí espalhando o que acontece dentro da empresa. Gente, Saiu essa é multa. importante, hein? Importantíssima. Importantíssima essa cláusula. Porque muitas vezes o parceiro que ali não está aceitando usa dessas informações, né? De má fé, até mesmo para colocar você nesse lugar de não sair do casamento, né? Totalmente. Nossa, Tati, totalmente. Então, nós temos cláusulas muito importantes. Tem uma muito legal também que eu coloquei para clientes, cláusula de plano de saúde. Às vezes, essa mulher ou esse homem possui algum tipo de doença, né? É física, e ela vai precisar do plano. Então, se divorciar, não vai tirar o plano de forma imediata. Vai ficar na dependência do plano por mais tempo, né? E tudo mais. Isso tudo de acordo com a dinâmica do casal. Né? Então, a gente pode fazer tantas cláusulas para esses casais de acordo com o que eles desejam. Teve uma cláusula também bem interessante, que é o casal chegou e falou assim, olha, e se eu entrar em coma? Tudo bem, eu quero que ele tenha um relacionamento, né? Porque também não pode ficar parado, mas ele vai cuidar de mim até eu estar aqui. Uau! Então tá bom, a gente coloca uma cláusula desses cuidados. Caramba! Então, não é só patrimônio. É óbvio, né, que o nosso contrato vai ter muita coisa falando de patrimônio, né? Mas logo abaixo eu coloco todas essas cláusulas que a gente chama de extrapatrimoniais, que não são sobre patrimônio, né? Que são um plano de convivência para o casal, né? Então as pessoas elas ficam, nossa, mas isso pode, mas isso não pode. A gente não sabe o que pode, a gente não imagina o que cabe, né? A gente não dimensiona o que pode acontecer depois que acaba um relacionamento. A gente sempre está nesse lugar de que o mundo vai ser perfeito, que vai ser funcional, que vai dar tudo certo, o felizes para sempre. E quando não dá, o que pode acontecer? Então, são muitos detalhes, são muitas coisas. E tem que ter, sim, uma assistência jurídica, né? Esse advogado parceiro, amigo. A gente não vê o advogado nesse lugar de vir apagar o fogo, né? De vir desse lugar de, agora eu estou desesperado, o que vai acontecer? Mas trazer essas instruções e orientar o que pode fazer dentro do processo do pós. Exato. Muito interessante. Eu queria saber como que o casal vai chegar para você, vai sentar e vai dizer assim, a mulher ela é muito rica. E aí o cara é muito quebrado. Aí ela falou assim, agora eu quero me proteger de tudo e ele que lute. Como que é essa dinâmica quando existe um diferencial ali de patrimônio muito grande? Tati. E ver a outra pessoa também nesse lugar de aceitar. É complicado, tá? Mas eu desenvolvi um método no meu escritório que se chama Método Não Case na Parcial de Bens, tá? Boa. O atendimento lá no escritório é muito diferente. O casal fechou com a gente. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma reunião individual com ele, outra com ela. Boa. Eu preciso deles sozinhos, para eles terem essa liberdade de me falar. Viu, Thaís, eu ganho mais que ele ou ela. Então, eu não queria falar isso na frente dele, mas eu tenho essa preocupação com isso, isso e aquilo. E a mesma coisa, eu faço como se fosse uma entrevista, Tati. Tipo o nosso podcast aqui. Eu faço como se fossem perguntas, uma conversa mesmo com eles, porque eu preciso entender o perfil patrimonial desse casal. Eu preciso analisar a vida deles, ver as preocupações, os medos, os riscos, para na minha cabeça eu já arquitetar uma forma de fazer o melhor regime para eles. Depois eu converso com o outro e o outro me traz as preocupações. Eu faço ainda uma terceira reunião com os dois e aí eu trago o cenário para eles. Não, eu jamais vou falar para eles dois juntos, viu? Ele ou ela me falou que ganha mais. Jamais. O que eu vou trazer é um equilíbrio. Eu vou retomar o equilíbrio desse casal. Porque às vezes está desequilibrado, tem uma discrepância, né, de valores que um ganha, outro ganha.
Eu trago o equilíbrio para esse contrato. Ah, ela ganha menos, ela quer ter filho, vamos trazer alimentos compensatórios? Vamos trazer uma cláusula para proteger ela? Vamos trazer isso? Vamos, tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu trago um equilíbrio. E se a outra pessoa não quer? Nesse caso, Olha aí. é mais puxado. Por quê? Já tive muitos casais que falaram, olha, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Por isso o meu cuidado na reunião individual. Porque eu falo para eles, ó, isso aqui não é um segredo nosso, eu preciso que vocês conversem entre vocês, tá? Então, quando um não aceita, a gente vai intermediando e mediando para fazer um contrato da forma mais justa possível. Já tivemos alguns casais que desistiram de casar, por exemplo. Sério? Sim. Depois que você eles então tiveram vai essa trazer o conversa. equilíbrio para ser justo ali. Exatamente. Entendi. Mas se a exatamente. outra parte, que é uma parte mais fraca, aceita tudo, vai. Ai. Aí você chega a orientar? Muito. Eu falo, ó. Ou você, ó, isso, tá isso, aqui escrito, ele quer desse jeito, você que lute, querida. Não, jamais. Ele que é o dono de tudo. Jamais eu vou orientar sobre tudo. Eu vou falar, olha, tem certeza que você quer isso mesmo? Pode acontecer isso, isso e isso. E eu mando pra ela de forma escrita. Vamos tá sabendo aqui qual o valor da sua Gente, mas isso é importante pra todo mundo. Pra todo mundo. É porque as pessoas têm uma visão, Tati, que é só pra rico. Já viu isso? Lógico, mas eu também pacto pensava social. assim, gente, tipo, mas eu nem tenho tudo Só isso. Virgínia pode que fazer, pode né? Virgínia pode fazer, mas eu não. Mas é pra todo mundo. Ah, doutora, eu não tenho patrimônio, então pra mim tá tudo bem casar na parcial. Mas peraí, tem certeza? Você é o quê? Você é CLT? Então você tem FGTS? Se você não tem FGTS, você deve ter uma empresa. Você tem certeza que o lucro da sua empresa você quer dividir? Ah, provavelmente você vai receber herança. Como que vai ficar essa herança? Você quer ter filho? Você quer colocar alimentos compensatórios? Então é para todo mundo que vai casar esse contrato. Não é para determinadas classes sociais, é para todo mundo que quer ter um relacionamento saudável. Quer ter um relacionamento saudável? Porque eu vou forçar os casais a conversarem. Eu quero que eles casem felizes. Olha, e na concepção, assim, de grande parte, o relacionamento saudável vem para esse lugar de confiança, né? A gente tem essa crença que estamos juntos. Ai, dá a mãozinha aqui. Dá a mãozinha. Olha, juntos para sempre. Agora, se alguma coisa acontecer de ruim, a gente vai dividir. Se acontecer de bom, a gente vai dividir. Perfeito. Mas quando chega no final, né, que houve ali, aí acontece tudo isso e a gente fica totalmente perdido. Completamente perdida, Tati. E é muito ruim quando no final de tudo a gente vai tentar buscar ajuda. No divórcio já é ruim, na sucessão é ainda pior porque você perdeu o seu porto seguro. E você vai ter que lidar com os outros herdeiros. Agora imagina você estar numa situação que tem filhos de outros relacionamentos e você é a esposa e você tem que lidar com esses herdeiros. Como é que faz? Ah, não, Thaís, mas ela é meeira. Tudo bem, mas como que vai ficar essa briga insana? Meira de quê? Qual é a ameação? Qual é a briga que a gente vai ter aqui desse apartamento, desse bem que é particular, desse que é comum? Porque na sucessão também tem essa briga do que é particular e do que é comum, né? Então, as famílias mudaram muito hoje, Tati. O cenário familiar mudou demais. Muito. E o direito das sucessões, a gente começa a brincar no direito, que o direito de família, ele é muito mais rápido que o direito das sucessões. São duas competências diferentes. Enquanto o direito de família está andando de avião, o direito das sucessões está andando de carroça. Nossa. Exato, porque é lento, a família muda muito. A família muda o tempo inteiro e assim, a gente não consegue acompanhar, o direito não consegue acompanhar essa mudança. Então, as pessoas, elas chegam no final do relacionamento achando que tem, achando que não tem, é um achômetro dela. Aí ela senta na nossa mesa e vê que não tem, parece que o mundo dela desmoronou. Até aí ela já perdeu o parceiro, até aí ela divorciou, tá cheia de briga dentro de casa. E como que eu faço para reverter esse quadro? Agora, se eu, antes de casar, eu acho engraçado quando as pessoas me falam assim, credo, você já tá pensando no divórcio. Muito pelo contrário. Quando eu tenho a coragem de sentar com o meu parceiro e falar assim, senta aqui, vamos conversar sobre dinheiro, vamos conversar sobre patrimônio, aí sim eu amo o meu casamento e eu tô querendo que ele não acabe. Aí Uau. sim.
Anota isso daí. Muitas vezes a gente vai para esse lugar de romantizar, né? Essa ideia dos felizes para sempre. Disney, né? É Disney. Mas não é bem assim. Ter essa visão futura, né? E tá ali muito bem descrito o que pode acontecer e se acontecer. Aí a gente sente esse lugar de proteção do outro. Perfeito. A gente sente esse lugar de companheirismo, né? Esse lugar de entender qual é o seu universo, qual é o meu universo. Perfeito. O que cabe no papel da mulher, o que cabe no papel dele como homem. E se a mulher tiver um patrimônio maior ou uma execução ali de profissional melhor e maior, também o que vai acontecer com isso? Totalmente. Né? Colocar o homem também nesse lugar de funcionar junto com a parceira, né? Porque muitas vezes eu vejo que eu tenho muitas amigas que hoje funcionam muito e por trás delas estão os parceiros. Sim. Né? E aí, o que faz se não tem esse lugar muito estabelecido dessas cláusulas? A gente fica muito perdido em relação a isso. E muito vulnerável, né, Muito Tati? vulnerável também. Eu vou acreditar em tudo que ele me falar. Se ele me falar que eu não tenho direito ao investimento, eu não vou ter. Aí o que ele faz, Tati, no divórcio? Ele fala assim, viu? A gente vai fazer um divórcio consensual porque eu tô de bem, tá tudo bem, mas eu vou pagar um advogado aqui da empresa, fica tranquila. E ela vai lá, assina esse divórcio e ela não sabe que ela teria direito ao investimento. Ela não sabe que ela teria direito. Ela não sabe, né? Então, se torna um lugar de muita vulnerabilidade. Agora, se eu converso antes, porque no meu escritório, todo mundo vai ficar sabendo tudo de regime de bens, as suas consequências no divórcio, as suas consequências na morte. Ninguém vai sair com dúvida. Boa. Esse é um dos nossos valores no escritório, comunicação clara. É óbvio que a gente tem uma comunicação extremamente técnica, porque nós somos ainda, sim, advogadas, né? Mas eu sou especialista em casamento, Tati. Casamento é diferente de ser especialista em divórcio. Eu estou lidando, graças a Deus, com a felicidade das pessoas, né? Então, ela é diferente. Então, eu quero que explique, eu quero que eles entendam o que vai acontecer. Do meu escritório, ninguém sai com dúvida. Eles já saem de lá sabendo, se acontecer isso, vai acontecer isso. Se acontecer isso, vai acontecer isso. Eu acho que a pessoa sai mais fortalecida, não, Totalmente. Nesse relacionamento. Totalmente. Tipo, segura, eu tô com ela e vou até aqui, se não der certo, mas eu vou. Porque eu já fui casada 2 vezes. No meu primeiro casamento, uma amiga minha chegou pra mim e falou, mas, assim, você não vai assumir o nome? Você não vai dividir as coisas porque você não quer estar junto, né? Se você quer, você não quer estar junto, você não quer construir junto, se você não quer dividir. Então a gente vai para essa crença limitante, onde a gente só é parceiro se estiver ali dividindo nessa integralidade, né? E muitas vezes a gente passa desapercebido por coisas e situações que vão ali te levar para um lugar de mais descontrole, vai para esse lugar de estresse, ansiedade. Hoje a gente vê cenários de divórcios muito pesados, muito pesados. Muito, extremamente, Tati. E assim, né, considerando que, por exemplo, na época da minha mãe, que a gente está falando aí de 1970, qual que era o movimento? A mulher fazia 18 anos e casava. Isso. A minha mãe fez 18 anos e casou, por exemplo. A mulher faz 18 anos hoje, o que ela vai fazer? Ela vai estudar e trabalhar. Né? Vamos combinar que o sonho não é mais esse? Não é mais esse. Chega nos 30, 35, ela fala, olha, vou casar. Agora eu tô bem. Agora eu vou. O que essa mulher já tem? Patrimônio. Com certeza. Ela já tem uma bagagem. Com 18 anos, você não tem, óbvio, né? Na época dos meus pais fazia total sentido esse regime, se a gente for pensar lá em 1970. 18 anos, um com uma bicicleta e o outro sem nada. Olha que legal. Realmente. Era bem isso. Todo mundo construiu juntos, que bacana. Agora, uma mulher que não pensa mais em casar aos 18, ela pensa em casar aos 30, 35. Eu já tenho uma bagagem, eu já tenho uma empresa, eu já tenho um carro, eu já tenho um apartamento, eu já tenho investimentos, né? Como que eu caso na parcial de bens com essa bagagem? Não, Thaís, mas é só para rico. Peraí. Então, você está deixando o seu patrimônio à mercê, assim? Totalmente tudo que você construiu até hoje, que a gente sabe que não é fácil. Né? Ai, Thaís, que horror, mas aí não quer dividir. Peraí, vamos sentar e conversar. Ninguém aqui está falando que não vai dividir nada, que é um absurdo. Todo mundo vai ser adulto, vai sentar e vai conversar de quê? Tem até uma cláusula que eu coloco, Tati, em relação a esse assunto, que a gente deixa a separação total de bens como base de fato, mas que a partir do casamento, só os bens imóveis que forem adquiridos na constância vão ser divididos 50-50. Eu acabei com um problema. Eu protegi bens anteriores, eu deixei a sucessão na separação total,
E ainda coloquei que, se em caso de divórcio, todos os apartamentos serão 50-50. Você já fez assim algum acordo e depois a pessoa ela trouxe para você um lugar onde tipo esse, só os imóveis que vai ser 50-50. E você vê que a pessoa ela não tá mais investindo em imóveis e começa a investir em outro. Ela tenta burlar ali, ela tenta quebrar. Você já teve isso? Eu nunca tive isso, Tati, porque geralmente os casais que vêm fazer o planejamento, eles já têm uma intenção muito boa por trás mesmo. Ou eles querem proteger um patrimônio anterior e falar, não, com ela eu quero construir tudo junto, né? Ou eles falam assim, eu quero fazer porque a gente quer se resguardar. Então, eu nunca tive esse tipo de problema da pessoa, porque se a pessoa quer burlar, Tati, ela não procura uma advogada mulher para fazer esse planejamento. Se a pessoa quer burlar, ela vai direto, porque é uma coisa que eu não falei, não é necessário advogado para fazer planejamento matrimonial. Não? Não é obrigatório. E eu ia te perguntar se era caro, porque assim, se qualquer pessoa mortal pode fazer. Com certeza, gente, super, com certeza. É acessível para todo mundo. É acessível para todo mundo. Não precisa de advogado. Tá, e você não tem medo de falar isso? Não tenho medo de falar isso, porque eu Olha os confio boletos muito vencendo, no trabalho. Olha os boletos vencendo. Não tenho medo de falar isso, porque eu confio muito no meu trabalho, porque quando a pessoa entende a necessidade disso, ela entende que ela precisa. Então, eu ser dispensável, porque em um divórcio, Tati, eu sou indispensável. A lei me obriga a estar lá. Em um inventário, a lei me obriga a estar lá. Em um casamento, a lei não me obriga a estar lá. O casal que me procura e me pede essa assessoria. Então, é um casal que já está ali com essa vontade. Se eu quero burlar, eu vou até um tabelião de notas, pego o padrão desse tabelião de notas, né, e assino. Que não tem nenhuma cláusula, só lá, o regime jogado. O regime. Né? Inclusive, já um aviso, não assinem esse tipo de contrato padrão. É um contrato padrão, vocês sabem o que está dito ali? Você sabe, não, Thaís, ele está falando que vai casar na separação total de bens. Tudo bem, mas você sabe o significado disso? Você sabe as consequências disso? Muitas vezes você não sabe. Então, sempre procure um advogado para se informar antes de casar. Teve até uma seguidora que falou assim para mim, Thaís, a gente não procura porque a gente pensa que advogado é só para coisa ruim. Só para problema. De quem é a culpa? Nossa, é advogado. E não espalha essa informação adequadamente, né? Então, eu vim para esse nicho justamente para trazer essa informação. E quando eu trago essa informação, Tati, choca as pessoas. Do tipo, olha, a parcial de bens, o que elas têm na cabeça? É a mais justa? É a mais justa. É a melhor. Porque a gente está crescendo junto, né? Exatamente. Vamos dividir bonitinho. Deus disse que é uma só carne. Aí eu já envolvo religião. Né? Então, aqui eu tô com 3 brigas. Eu tô com uma briga com amor, eu tô com a briga com a religião e eu tô com uma briga que a pessoa, ela acha que eu sou a vilã da história. Que eu estou ali para destruir e não é nada disso. Gente. Muito pelo contrário. Se vocês pararem para ler alguns comentários, é assustador. Tipo... teve uma moça que falou que eu era um papagaio do diabo. Meu Deus do céu. Teve um outro comentário falando que meu trabalho era um desserviço. Gente. Para a população. Então, assim, você lê esse tipo de comentário. Obviamente que hoje eu não leio mais esses comentários. Eu acho que a gente tem que fazer um filtro em tudo isso. Boa. E olhar para aqueles, né? Nossa, Thaís, seu trabalho é fundamental pra gente, muito obrigada. Olhar para isso, né? Porque quando eu leio esse tipo de comentário, eu acho que eu nem fico triste mais, Tati. Eu tenho muita dor. Porque na maioria das vezes elas vêm de mulheres. Então eu tenho muita dó dessa mulher, porque eu sei o que vai acontecer lá na frente, mas ela não quer nem abrir os ouvidos para entender, porque ela já me vê como uma vilã. Né? Então, aqui, nessa questão de explicar os regimes, você sente uma resistência muito grande. Poxa, o advogado, primeiro o que eles pensam? É só para resolver problema. Advogado nunca vai me trazer uma solução. Advogado tá querendo me passar a perna. Então, ela só tá falando isso porque é o trabalho dela. Ela só tá me falando isso porque é verdade, é o meu trabalho. Mas eu tô falando isso para não te dar problema no futuro. A gente vê muitos casais disfuncionais, né, ali que estão ali e ficam nesse lugar de não terminar, de não seguir suas vidas separadas por conta desse lugar financeiro, principalmente, né? De dividir. Nossa, eu conheço muitas pessoas, porque falam assim, e foi muito me falado também, vamos ficar mais pobres.
né? A Sim. gente vai sair e vai ficar 2 pobres. Quando Sim. separar, vai ficar 2 pobres. Sim. Então, a gente vai ficar mais pobre nesse divórcio. Então, vamos seguir aqui essa vidinha medíocre. Exato. Ficar juntos, né? Em vez de Exatamente. resolver as coisas e seguir de uma forma mais leve, mais branda, e ficar ali sustentando coisas que não são funcionais e vão se deteriorando como pessoas, como seres humanos, dentro de relacionamentos que não são funcionais. Ruins e abusivos, né? Abusivos, principalmente, né? Onde vai maltratar, onde vai prender um ao outro. E como seria diferente se a população diminuísse esse lugar de ignorância, né? Onde traz, quando você fala dessas mensagens, porque é uma ignorância da sociedade. E muitas vezes por conta dessa falta de explanação, de comunicação, de estar mais presente. Eu acho que talvez na mídia, né? A gente tem uma mídia mais aberta para falar sobre. Totalmente. Porque, ó, na minha cabeça também era uma coisa assim, que tem que ter patrimônio para fazer isso, porque não faz nenhum sentido, né? A gente não tem esse lugar assim de grande construção. Mas e quando você passa a construir? Eu tenho um casal de amigos, e assim, de longa data, de infância, que ela começou junto com eles faziam o mesmo serviço, trabalhava numa loja vendendo carros. E ali ela continuou vendedora e ele foi galgando áreas maiores. E ele saiu e foi para o mundo do Bitcoin. E ele explodiu. Ele explodiu e ela saiu daquele lugar e ficou sendo aquela esposa troféu, né? Vamos dizer assim. Sim. E ali aquele relacionamento começou a ficar muito pesado, porque começou a ficar muito distante das realidades. Enfim, se desentenderam, mas estão separados, mas não conseguem fazer o término devido, porque existe esse peso e ficam ali girando num lugar onde fica um nutrindo o outro de coisas que não são tão agradáveis. Né? Aí ela fala, mas eu sustentei porque eu fiz tudo isso por você, né? Eles têm alguns filhos, e ali nossos filhos, eu que estou aqui amparando tudo isso. E é um mundo que se repete muitas vezes. Totalmente. Tanto eu acho que o homem que dispara ali, né, profissionalmente, como hoje em dia também tem mulheres que disparam profissionalmente e desequilibra tudo isso. E às vezes, assim, esse acordo, essas cláusulas, trazer esse lugar de sentar e conversar ia ser tão determinante. A minha pergunta para ti é, eu estou aqui nesse regime, certo. Eu posso mudar? Pode. Né? Tipo assim, agora eu tô sentindo que a gente alguém vai disparar aqui, não tá bem. Eu posso agora fazer algum acordo no meio do... Já tô casada. Pode, Tati. Como que funciona? Como que funciona? Hoje, se eu não casei ainda, tá? O que eu faço? Eu faço um pacto antinupcial. Ou seja, tem até esse nome. Ai, credo, que horror, né? Antinúpcias, caramba. Né, credo. Né? Eu já quero casar, você tá botando antes, que não vai ter. Mas ele vem de antes das núpcias, antes de contrair núpcias, né? Eu faço ele dentro de um cartório de notas, tá? De um tabelião de notas. Eu assino ele e depois eu vou fazer a habilitação de casamento, o casamento civil e registrar esse contrato, tá? Mas, se eu já estou casada, eu chamo esse pacto de pacto pós-nupcial, tá? E esse pacto eu não consigo fazer em um cartório de notas. Por quê? Porque eu já casei. E quando a gente casa, Tati, esse é um erro de muitas pessoas também. A gente não casa só com o nosso cônjuge. A gente casa com o Estado, muitas vezes a gente casa com o próprio banco, porque tem um financiamento no meio, e a gente casa com as famílias. Né? A gente faz um casamento multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu já tô casada e eu quero mudar o meu regime, eu tenho que mudar através de processo judicial. Porque um juiz precisa ver se não tem nenhum tipo de terceiro que já tem dívida comigo. Por exemplo, eu tô na parcial de bens e eu quero mudar para separação total de bens. O juiz vai ver assim, será que ele não está querendo mudar porque houveram dívidas e não quer que atinja o outro? Nossa, faz muito sentido. E aí eu vou mudar para tentar fraudar o sistema? Boa. Então precisa passar por um juiz e o juiz pede uma centena de certidões. Certidão negativa de processo, certidão negativa, né, de questões de dívida na Receita Federal, para ele autorizar essa mudança de regime. Porque, como eu falei, quando você casa e escolhe a parcial de bens, eu estou dizendo assim para o Estado, Estado, deixa eu te falar, tudo que eu fizer a partir de agora, metade é meu e metade é dela, independente de ser bom ou ruim. Eu estou dizendo isso para o Estado. Eu estou dizendo isso para os bancos. Eu estou dizendo isso para terceiros.
tá? Então, quando eu tenho uma dívida, ela vai me atingir na parcial de bens. E até pensão alimentícia, Thaís, sim. Se o genitor não paga, eu executo o genitor e vejo que ele é casado na parcial, eu posso executar a esposa dele. Uau. Tá? Então, atenção a isso. Já tive também muitos casos. Inclusive, fiz até um reel sobre isso, falando que teve essa autorização no próprio processo judicial de execução. Gente, peraí, ele teve um amante, ele teve um filho? Não, ele tem um filho de outro relacionamento. Ah, tá. Normal, casou, só que ele não pagou a pensão. Boa. Não pagou a pensão, começaram a executar ele. Não achou dinheiro na conta dele. Aí, ó, passou pra mulher. Uau. Para as contas dela, né, para os investimentos dela. Então, assim, é muito risco para eu correr né, só porque eu não quero escolher um regime. Então, quando eu mudo esse regime no judiciário, eu peço também para fazer um regime misto, se eu quiser. Eu mudo da parcial para separação e peço para fazer um regime misto. Ok, o juiz vai lá, autoriza, e aí dá tudo certo, a gente registra tudo isso. Tá? Então, sim, dá para mudar, mas as pessoas têm que ficar cientes que é um processo judicial muito mais rápido, Thaís? Sim, porque os dois têm que estar de acordo. Isso se chama jurisdição voluntária, ou seja, não tem litígio, não tem briga para mudar o regime. Os dois têm que aceitar da mesma forma. E dura ali, dependendo da vara judicial, dura ali uma média de 3 a 6 meses essa alteração de regime. Tá? Por isso que eu falo, quer casar bem, vem antes, né? Boa. Tem jeito depois? Tem, mas vai enfrentar ali um processo judicial que não demora, mas deixa as partes ali, né, um tempo para até mudar esse regime e tudo mais. Você já pegou algum lugar de resistência, assim, de alguma parte, e ela terminou assinando uma cláusula, assim, que ela não estava muito feliz, mas ela terminou assinando? Sim. Você consegue contar pra gente alguma, assim, muito... Claro, sem dúvida nenhuma. É lógico, né, não vou falar nomes, não fala nomes. Nem nada e nada relacionado. Mas já tive algum caso que teve uma resistência muito por parte em questão de herança. Ela queria preservar a herança dela, ia ser uma parcial de bens, tá? A base. E ela queria preservar a herança dela e fazer um planejamento sucessório para manter a herança dela dentro da família dela. Ou seja, ela ia receber a herança e repassar para os irmãos, tá? E aí ele falou assim, não acho justo, porque se a gente tiver filho, né, como que fica? Você não tá mais aqui, aí, né, não tem, né? Não, mas é a minha herança, porque meu pai, né, não sei o quê, quer proteger e tal. E aí ficou um pouco dessa resistência, aí eu conversei um pouco, cada parte cedeu ali um pouco, porque contrato é isso, né? É isso, né? A gente precisa ceder também um pouco, né? Mas, assim, foi uma cláusula que talvez ele não tivesse assinado ali 100%. Tá? E você acha que em algum lugar isso diminui? Acredito que não, né? Pode fortalecer, né, essa relação do casal. Com certeza, porque eles conversam muito, né, Tati? Porque vem aquele baque principal. O que eu vejo de muitas... Tá querendo dividir comigo a herança? Que horror. Que horror, Nossa, que coisa já tá feia. Vem aquele baque principal, depois esse baque, ele vai diminuindo. Nossa, mas eu acho que o seu papel é definitivo nisso aí. É. Né? A sua estrutura emocional, psicológica, orientação. E disse assim, olha, ele tá cedendo aqui, que essa parte de ceder, eu acho que agora eu fiquei mais tranquila. Exato, né? Porque eu trago uma coisa pra ele também, né, Tati? Eu trago o equilíbrio também. Eu não posso também deixar ele ceder tudo e ela nada, né? Então eu trago um equilíbrio pra ele também, pra família, né? O que já aconteceu muito também, isso acontece demais, são mulheres que chegam lá e falam, viu, meu marido quer casar na separação total, e eu fiquei muito abalada, eu fiquei chocada que ele me falou eu ficaria isso. também. Que horror! Ele não me ama! Mas depois a gente processa. E depois elas começam a processar. E depois elas pensam, aí eu faço elas o quê? Pensarem, né? Trazer para a realidade, né? O que você tem hoje? Thaís, eu tenho isso, isso e aquilo. Você também não queria proteger isso? Nossa, verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E viu, comigo, na separação total de bens, você não vai ficar desprotegida. A gente coloca a conta, a gente coloca os apartamentos, a gente traz alguma coisa para a comunicação que já existe, né? Eu já fiz muitas cláusulas assim também, que dentro de um contexto, dentro de um prazo de 180 dias, se fosse na separação total de bens, ele ia doar um bem para ela, no nome dela só. Já fiz isso também. Né? Eu fico chocada, não sei se você viu, Tati, essa questão de uma empresária com 30 esposas troféus no jogo ali, e eu fico chocada a forma como elas falam.
Não, ele vai me bancar mesmo, eu não vou trabalhar. Uma falou assim, aí a empresária pergunta assim, mas e se divorciar? Ah, não, mas aí é de nós dois, é nosso. Aí ela, qual o regime de bens? Aí ela, separação total. Ela nem sabe o que significa. Uau. Então, eu não gosto desse termo esposa troféu, porque isso me traz uma questão de aquela mulher está extremamente vulnerável. Em qualquer situação, ela não tem uma dependência financeira. Tá tudo bem essa mulher ficar dentro de casa, se ela quiser cuidar do lar, se ela quiser, né, realmente ser uma esposa troféu. Mas qual é a segurança que ela tem se ela quiser sair dali? Ela tem um apartamento só no nome dela? Ela tem um valor que é depositado para ela mensalmente? Ela tem alimentos compensatórios ou ela só assinou um contrato de separação total de bens padrão no cartório? Né? Então, é muito complexa a sociedade. Eu jamais imaginei que fossem tantas mulheres que tivessem esse tipo de pensamento. Sim, e isso é extremamente complexo, porque se essa mulher sai, como que eu protejo ela logo depois? Né? Ela estava em casa, ela estava cuidando do lar. Eu preciso de cláusulas específicas para ela. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, Tati, com essa questão. Não, eu sou uma esposa troféu, eu gosto assim, eu vivo assim, eu tô bem assim. Mas espera, você já conversou sobre as suas questões? Como que fica se você se divorciar? Você entendeu o que é a separação? Primeiro de tudo, né, Tati? Você entendeu o que é a separação total de bens? Muitas pessoas, elas não têm essa consciência, não têm esse pé no chão. E eu acho que tem uma parte do divórcio que é bem desagradável, é quando existe esse lugar da esposa troféu, muitas vezes ela nem sabe administrar o que a outra pessoa, não imagina que a outra pessoa tem, e aí tem esse lugar, né, de esconder, de ocultar, como você falou, patrimônio, e aí ela vai para um lugar onde ela fica muito vulnerável ao que está ali disposto a acontecer com ela, e ela vai ser diminuída. Completamente. E aí vai para esse lugar daquela mulher que a gente não quer mais hoje ver na sociedade. Exatamente. Tá? Desses relacionamentos abusivos é muito perigoso. É muito perigoso, ainda mais na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Se eu tenho um recado que é para dar, mulheres, garantam a sua dependência financeira. Você quer ficar em casa? Coloque isso em contrato. Garanta a sua dependência financeira se você quer ficar em casa, cuidando do lar. É totalmente legítimo e é lindo também, mas garanta a sua dependência financeira. Que incrível. Gente, maravilhosa a sua presença aqui. Adorei esse seu fechamento. Garanta essa sua dependência mesmo, né? Entenda o que está ali dentro das possibilidades de um fim de um relacionamento e não vá para esse lugar de depois dizer, ai, fui surpreendida. Exatamente. Vamos em busca de consciência sobre essa pauta, vamos em busca de entender hoje o cenário que estamos atuando e a gente pode minimizar, né, essa relação de conflito e tornar as coisas muito, muito mais fáceis, né? Completamente. Thaís, muito obrigada pela sua presença. Esse foi mais um TatiCast. Muito obrigada a vocês por estarem presentes aqui. Siga o @ da doutora Thaís Barrichello. Vamos deixar aqui nos nossos comentários e continue aqui com a gente, sempre dando dicas de pessoas que a gente pode entrevistar, conteúdos que podemos trazer para vocês. Não esquece de ativar as notificações e seguir o nosso canal aqui no YouTube, que é uma grande contribuição para a gente ter vocês aqui juntos, unidos. Beijos, tchau, tchau!